Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nesta tribuna, tratar aqui sobre um assunto que está tendo um impacto muito importante em todas as casas dos pernambucanos, em todas as regiões e que afeta a todos, principalmente a camada mais carente da população. No último mês de junho, a gente teve anunciada uma mudança da política de preços da Petrobras para o gás de cozinha. Isso fez com que tivéssemos, do mês de junho para cá, anunciados 6 reajustes para esse tipo de gás. Em junho, o reajuste foi de 4,5% no valor do botijão. Em agosto, reajuste de 6,9%. Em setembro, na verdade, no dia 5 de setembro, reajuste de 2,5%. Ainda no mês de setembro, dia 26 de setembro, reajuste de 6,9%. Em outubro, mês passado, reajuste de 12,9%. E agora, no mês de novembro, reajuste já de 4,5% no valor do botijão de uso doméstico. E segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustível, neste ano, o preço médio do gás de cozinha acumula alta de 15,58%. O valor do botijão passou de R$ 55,74 em janeiro para R$ 76,42 na semana encerrada de 28 de outubro. Em aproximadamente 60 dias, a Petrobras anunciou 4 reajustes. Para se ter ideia do alcance desse mercado consumidor em nosso estado, são vendidos 1.600.000 botijões de 13 quilos por mês em nosso estado. Segundo a estimativa do Sindicato de Revendedores de Gás Liquefeito de Petróleo em Pernambuco, o Sirengás, os preços podem chegar até R$ 85, dependendo dos revendedores. Até o mês de dezembro, novos aumentos já são esperados. Isso, além de prejudicar o orçamento familiar, o planejamento do orçamento familiar, que fica comprometido. Ninguém consegue se programar para poder pagar um preço de combustível, de gás, que ninguém sabe, na verdade, qual o valor praticado, já que ele se altera todos os meses. A gente tem um efeito muito difícil para as pessoas que recebem, por exemplo, um salário mínimo. É de se imaginar, por exemplo, que um sujeito que recebe R$ 900 aproximadamente, um salário mínimo por mês, separa, deputado Océsio, 10% do seu orçamento para poder pagar o gás de cozinha. Isso significa dizer que daqui a pouco as pessoas mais pobres estão voltando a utilizar o fogão a lenha. No interior, no sertão, a gente já vê muito, a gente vai ver mais, porque o gás de cozinha está virando um artigo de luxo. E isso é inconcebível. Isso é mais uma medida proibitiva, uma medida desrespeitosa do governo federal com o povo brasileiro e com o povo pernambucano. No interior, por exemplo, no Araripe, está aqui a deputada Roberta Arraes, deputada Socorro Pimentel, também que me antecedeu. Já antes desse anúncio do reajuste, o botijão lá de gás já valia R$ 80, por conta da distância e da margem de 5% das revendedoras. Então, isso é impraticável, é preciso que a gente faça esse registro aqui, que se tem uma política voltada para as pessoas que mais precisam, também no que diz respeito a isso, deputado Edilson, que a gente tenha o botijão de gás, por exemplo, a energia elétrica, que é um bem preciosíssimo. A gente tem, por exemplo, a tarifa social para a energia elétrica. A gente tem a tarifa social para o serviço de água, de abastecimento de água. Por que não temos, então, um serviço especial subsidiado para o gás de cozinha para as famílias mais carentes? Que a gente possa fazer um cadastro, que essas pessoas tenham acesso ao gás de cozinha de maneira subsidiada pelo Estado. Mas a justificativa da Petrobras, desse governo federal desrespeitoso, para falar pouco, a gente tem que, segundo a estatal, o preço final dos distribuidores será formado pela média mensal, vê que cálculo, que equação difícil, pela média mensal dos preços do butano e do propano no mercado europeu, convertida em reais pela média diária das cotações de venda de dólar, mais uma margem de 5%. Significa o seguinte: eu vou te roubar
não precisa você entender como é que eu vou fazer, mas eu vou maltratar o povo brasileiro. Isso em razão do Grupo Executivo de Mercado e Preço da Petrobras, como eu já disse, que alterou a política de preços na Petrobras para o gás liquefeito do mês de junho. É preciso que a Assembleia Legislativa de todo o país se movimentem, que a bancada federal tenha responsabilidade quanto a isso. Eu aproveito aqui o deputado Aloysio Lessa, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, para que chame aqui a nossa bancada federal, chame os nossos 4 ministros pernambucanos, para saber o que é que eles têm feito quanto a isso. Principalmente o ministro Fernando Filho, já que tem toda a pertinência com a sua pasta, a pasta que administra no governo federal. Como se não bastasse a alta dos combustíveis, em Floresta, por exemplo, no sertão, o preço de litro de gasolina custa R$ 4,40. A gente na estrada tem a R$ 3,50, aqui é R$ 4,00, mas no interior você está pagando daqui a pouco R$ 5,00 no litro de combustível. Né? Então, na verdade, o que quebrou a Petrobras não foi, todos sabem, né? Não foi a política de preço, nem a questão do parâmetro internacional dos preços praticados, não. Foi falta de gestão no que diz respeito à forma como se lidava com os contratos, com o roubo que existia naquela importante empresa. Foi isso que quebrou a Petrobras. Então, é importante que a Petrobras, embora ela tenha que se reerguer, que se fortalecer, que ela tenha compreensão, o governo federal tem responsabilidade sobre isso, que ela tenha compreensão de que o povo brasileiro tem muita gente passando necessidade, passando dificuldade, muito carente, que precisa ter o seu gás de cozinha para poder cozinhar, para poder levar o alimento para a mesa de suas famílias. É inconcebível que o botijão do gás tenha um valor de 10% sobre o valor do salário mínimo. É preciso que haja uma movimentação da nossa bancada federal, dos nossos ministros pernambucanos, para que a gente possa coibir e levantar um movimento em todo o país contra isso. Eu faço aqui esse encaminhamento ao presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado Aloysio Lessa, para que a gente possa convocar essa reunião, convidando toda a bancada federal e ministros para discutir sobre o gás de cozinha, o valor que está sendo praticado em todo o país e aqui no estado de Pernambuco. O povo pobre não aguenta. Todo mês, às vezes, 2 reajustes do preço do combustível, do gás. Num único mês, a gente vem do mês de junho para cá, 15% do valor de reajuste. O que era R$ 55,00, hoje é mais de R$ 80,00. Onde é que a gente vai parar? Ou a gente dá um freio, ou a gente demonstra insatisfação em nome do povo pernambucano, do povo brasileiro, ou a gente não sabe, sinceramente, onde é que a gente vai parar com isso. Na verdade, retirando direitos do povo brasileiro, conquistas importantes, e voltando à época do início do século passado, o povo cozinhando a lenha. É isso que a gente precisa coibir, isso a gente não vai